Bem-vindos, caros alunos. Nessa videoaula falaremos de um dos ensaios de maior praticidade para a determinação da resistência ao cisalhamento dos solos, o ensaio de cisalhamento direto. Existem diversas maneiras para se determinar os parâmetros de resistência do solo. Temos ensaios de campo, ensaios de laboratório e, obviamente, vocês já viram, né, os ensaios de campo lá nas videoaulas de investigação geotécnica, ensaios como CPTU, como pressiômetro, dilatômetro, o próprio ensaio SPT, todos permitem de maneira indireta, né, nós mensurarmos o ângulo de atrito, mas não de forma direta. De forma direta nós conseguimos nos ensaios de laboratório. E dois ensaios importantes que nós utilizamos em laboratório, não são os únicos, mas os mais relevantes, são o ensaio de cisalhamento direto e o ensaio triaxial, que é o que nós vamos aprender aqui no capítulo de resistência e cisalhamento dos solos. Inicialmente, quero conversar com vocês sobre este ensaio, que é um dos ensaios mais antigos para a determinação da resistência ao cisalhamento do solo, que é o ensaio de cisalhamento direto. Este ensaio ele representa, né, a própria equação de Coulomb. Então, o ensaio basicamente se resume em aplicar uma tensão normal a um plano conhecido de ruptura e descobrir, mensurar qual é a tensão de cisalhamento nesse plano. Então, o plano de ruptura, nesse caso, vai ser imposto, que é um plano horizontal. Então, eu vou conhecer as tensões, o par de tensão cisaliante e tensão normal que ocorrem no plano de ruptura. Então, é a própria representação da equação de Coulomb, lá naquela envoltória de Bohr-Coulomb que nós idealizamos na videoaula anterior. Bom, passando aqui, o esquema do ensaio é bastante simples, né? Onde para cada tensão normal aplicada à amostra, eu vou medir uma tensão tangencial ao plano horizontal imposto. Então, esse é o objetivo do ensaio. Eu vou colocando pesos na amostra, esses pesos vão atuar aqui, ó, na vertical do corpo de prova, tá? Um plano perpendicular ao plano horizontal, e eu vou ter alguns instrumentos que vão medir essa tensão tangencial T, essa força, tangencial T. Então, eu aplico uma força normal N e meço uma força tangencial T. Então, essa amostra de solo, ela vai estar aqui dentro desse recipiente, e nesse recipiente eu vou ter o cisalhamento sendo imposto. Essa amostra aí, ela pode ter um diâmetro de 5 a 10 centímetros, então ela pode ser tanto circular, com esses diâmetros, ou ela pode ser também quadrada, tá? Ou retangular, né? E ela tem de altura 2 centímetros. Bom, se eu tenho as forças atuantes aqui no ensaio, como é que eu calculo as tensões que me interessam? A tensão normal e a tensão cisaliante. Bom, a tensão normal vai ser dada então por essa força normal aplicada, em função dos pesos que eu coloco lá no equipamento, divididos pela área no plano em que rompeu a amostra. Então, os pesos estão atuando aqui em cima da amostra. A gente já vai ver com detalhe como é que funciona a aplicação da carga, tá? Mas eu tenho uma carga aplicada aqui no topo da amostra, atuando neste plano. E este plano é dado aqui por uma amostra de 2 centímetros de altura, aproximadamente, de 5 a 10 centímetros. Então, a minha área não é isso aqui, por exemplo. Se eu tivesse um diâmetro de 5, não é 2 vezes 5. Não é esta área. É a área onde acontece o cisalhamento. Então, é a área desse círculo de 5 centímetros de diâmetro. Certo? Da mesma forma, a força tangencial, a tensão tangencial, ela atua no plano horizontal. Tanto a tensão normal quanto a tensão tangencial atuam nesse plano horizontal. Então, a área de ruptura vai ser a área referente a esses 5 ou a esses 10 centímetros de raio, de diâmetro, certo? No ensaio, então, eu vou aplicar uma tensão normal
e essa força tangencial vai empurrar a amostra. Então eu tenho uma amostra que ela vai cisalhar no meio dela, formando um plano no meio do corpo de prova, né? Eu vou ficar com 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo, e exatamente aqui no meio eu vou ter este cisalhamento. A parte de baixo da amostra fica fixa e a parte de cima então é empurrada por essa força, promovendo o cisalhamento da amostra. Então, à medida que essa força T vai crescendo, eu consigo mensurar então a tensão cisaliante. E o gráfico que eu ploto no ensaio é um gráfico referente à tensão cisaliante pelo deslocamento da amostra. Tá? Então, quanto mais eu vou empurrando a amostra, maior vai sendo a minha tensão cisaliante, até eu chegar num valor máximo, certo? E depois desse valor máximo, eu vou ter uma tensão residual. Esse gráfico aqui é um caso típico, por exemplo, de uma areia compacta. Nós vamos ver na próxima videoaula a diferença do comportamento de areias compactas e fofas. Nas fofas eu não teria esse pico, só teria a tensão máxima e a residual seriam bastante próximas. Nas compactas, então, eu tenho um pico e uma força residual. Tá? Durante o cisalhamento, durante a aplicação dessa força T, bem próximo dessa posição onde eu aplico a minha tensão normal, eu tenho um instrumento que mede o quanto esse corpo de prova aumenta ou reduz de volume durante o cisalhamento. E eu também ploto esse gráfico desta forma, variação da altura do corpo de prova em função do deslocamento horizontal. Então são dois resultados que eu tenho aqui, oriundos do ensaio. A tensão cisaliante em função da força T aplicada pelo deslocamento horizontal e a variação da altura do corpo de prova em função desse deslocamento horizontal. Né? Imaginem vocês que ao cisalhar essa amostra, eu vou começar a fazer com que os grãos se reacomodem nesse plano de ruptura, que os grãos se desloquem um em relação aos outros durante a ruptura. Então eu posso promover ou um aumento de volume, se esse grão rolar por cima do outro, eu posso ter observar um aumento do volume do corpo de prova. Agora, se o material está muito fofo, eu posso observar uma redução do volume do corpo de prova, porque as partículas, ao serem cisalhadas, vão começar a se acomodar nos vazios em função da carga aplicada. E aí eu vou ter uma redução do meu volume. Então aqui também, né, só frisando que eu também meço tanto a tensão de pico quanto a tensão residual no meu ensaio. Bom, aqui está o equipamento de cisalhamento direto. Tá? Esse é o equipamento aqui do nosso laboratório de geotecnia da FURG. E ele conta aqui com um anel de dinamométrico, que vai medir aqui a nossa força aplicada, e 2 deflectômetros. Um aqui para medir o deslocamento horizontal e outro aqui para medir o deslocamento vertical. Nós já estamos implementando nesse equipamento medidas com sensores eletrônicos, né, digitais, melhor dizendo. Então nós vamos ter um LVDT aqui no topo, outro LVDT, e esse anel dinamométrico vai ser substituído por uma célula de carga. E aí eu vou ter toda a aquisição de dados automatizada para o equipamento. Mas por enquanto atualmente ele está nessa configuração. Né? E nos laboratórios de geotecnia e ao longo do Brasil se tem tanto as medidas analógicas como as medidas digitais. Né? A vantagem da digital é que tudo vai para um computador e eu não preciso acompanhar todo o processo de medida. Aqui na medida analógica eu vou ter que pegar uma planilha e ficar anotando valores de deslocamento e força ao longo do ensaio. Então aqui um detalhe do nosso equipamento. Então aqui na horizontal a minha caixa de cisalhamento está aqui dentro. O motor então promove o deslocamento da amostra que está dentro dessa caixa metálica, e essa caixa metálica se desloca na horizontal. À medida que essa caixa se desloca, ela vai empurrando aqui um pistão, tá? Na verdade não é um pistão, é uma peça de ferro que empurra o meu anel. O meu anel deforma, e com essa deformação do anel eu consigo, através de uma
uma calibração, saber qual é a força que foi medida durante o ensaio. Com uma célula de carga aqui, eu já teria o valor de voltagem que seria convertido na própria aquisição para um valor de força. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que essa força aplicada pelo motor na horizontal, a força T, é medida aqui, ou por um anel dinamométrico ou por uma célula de carga. O deslocamento que o corpo de prova está tendo na horizontal vai ser medido aqui também. Eu tenho na caixa esse deflectômetro apoiado, e ao se deslocar essa caixa, ele vai medindo as deformações. Aqui, esse deflectômetro pode ser substituído então por um LVDT. E aqui em cima também, ó, eu vou medir se o corpo de prova aumenta de volume ou diminui durante o processo de cisalhamento. Então eu tenho duas medidas de deformação, em cima e na lateral, e uma medida de força. Esse pórtico aqui embaixo, não sei se vocês conseguem enxergar aqui duas pazinhas, né? É aqui que eu ponho, duas plaquinhas, melhor dizendo, aqui que eu coloco os pesos do cisalhamento direto. Então esses pesos aqui, através de um braço de alavanca, puxam esse pórtico para baixo, jogando aqui então, né, uma força vertical na minha amostra que está aqui dentro. E essa força vertical é depois transformada, né, dividindo pela área, pela minha tensão normal de ruptura. Então aqui tem a caixa da amostra do ensaio aberta, né, onde vocês podem ver o corpo de prova cisaliado. Então quando vocês pegam a área, a força medida no equipamento, divididos pela área, é esta área aqui, meus caros. É esta área onde rompeu o corpo de prova. Aqui eu tenho uma vista, né, do corpo de prova rompido também, né? Então não seria essa alturinha pequena aqui, vezes o comprimento da amostra, que é a área de cisalhamento. A área de cisalhamento é a área do plano cisaliado. E o plano cisaliado é este plano na horizontal aqui, ó. É esta área, então, que vocês têm que colocar lá na conta para achar os resultados de tensão cisaliana e tensão normal. Eu trouxe uma outra imagem aqui, né, só para apresentar que eu tenho corpo de prova, como eu falei para vocês, tanto retangulares, quadrados, né, como também corpos de prova circulares. Tá? Então, eu aqui dentro da caixa da amostra, eu tenho uma estrutura que eu consigo jogar essa amostra circular ali dentro, ela cisaliada da mesma maneira que essa, né? Na horizontal, aqui na metade do CP, ela é cortada neste plano horizontal. Então aqui, ó, o ensaio, né? Ele tem aqui, como está observado no slide, ele tem uma velocidade aplicada controlada. Então a velocidade do ensaio é constante. E que velocidade é essa? A velocidade que eu aplico no ensaio, ela deve ser tal que não mobilize nenhum excesso de poropressão durante o ensaio. Por quê? Um ponto importante que vocês devem guardar sobre o ensaio de cisalhamento direto é que ele é um ensaio drenado, ou seja, eu não vou ter mobilização de poropressão durante o ensaio. A minha velocidade tem que ser tão pequena, de forma que, quando eu carrego o corpo de prova, dá tempo de eu gerar poropressão e dissipar antes de que o corpo de prova rompa, certo? Então, obviamente, quanto mais permeável o solo, mais rápido pode ser o ensaio. Quanto mais argiloso o corpo de prova, quanto menor o meu coeficiente de permeabilidade, mais devagar tem que ser o ensaio, para dar tempo que cada incremento de carga consiga dissipar a poropressão, eu possa dar outro incremento, de forma que eu não rompo o corpo de prova sem ter dissipado todos os excessos de poropressão na amostra, certo? Então, a velocidade de cisalhamento é função aí, né, da permeabilidade do solo. No caso de amostras argilosas, função do CV do solo. Tá? Bom, e aqui eu tenho um esquema de ensaio. Então, imaginem vocês, para eu, através do ensaio de cisalhamento direto, para eu obter uma envoltória de ruptura, eu vou precisar de 3 amostras. Eu vou ensaiar 3 amostras. Tá? Por que 3 amostras? Porque cada uma dessas amostras
vai me dar um ponto da envoltória de ruptura. Então, se eu fizer aqui, ó, primeiro eu boto pego o equipamento, ponho uma carga pequena aqui, então vai me gerar uma tensão normal pequena. Então lembre, né, que o atrito depende da tensão normal aplicada. A tensão desaliante, lá nós vimos nas outras videoaulas, quanto maior a força normal, mais difícil se exaliar o corpo de prova, mais difícil promover esse deslocamento relativo entre as partículas. Então, se eu boto uma força normal pequena, o meu atrito também vai ser pequeno. Então, eu vou ter uma tensão para se exaliar pequena. Agora, se eu coloco uma carga B, menor, intermediária, aqui no caso, maior que a C, né, e menor que a A, eu vou ter uma força tangencial um pouco maior. E quando eu aumentar esse esforço normal para o maior que nós temos aqui, eu vou ter também um aumento da tensão cisaliante. Então, quanto maior a tensão normal aplicada naquele corpo de prova, maior a tensão cisaliante necessária para romper este material. Bom, então o que vocês têm do ensaio, né, é este resultado. Tensão cisaliante, que é a força T medida para romper pelo deslocamento horizontal da amostra. E vocês então vão pegar desses resultados a máxima tensão cisaliante em cada um dos ensaios. E essa máxima tensão cisaliante vocês vão plotar neste outro gráfico, que é um gráfico de tensão cisaliante por tensão normal. O mesmo par de tensões aqui que eu uso lá para fazer o meu círculo de Mohr, para fazer minha envoltória de ruptura de Mohr-Coulomb. Tá? A tensão cisaliante vai vir aqui, desses pontos máximos que vocês pegaram. Então eu botei aqui, ó, a menor carga em vermelha, a intermediária em verde e a maior em azul. E aí eu ploto lá, eu vou ver, ó, qual é a carga que eu apliquei aqui no meu pórtico no primeiro ensaio. Foi tantos kPa. Então eu pego a tensão normal do primeiro ensaio, tá? Pego o peso N das anilhas que eu botei lá no equipamento e divido pela área e acho a tensão do primeiro ensaio e ploto com a tensão máxima obtida. Depois eu vou lá, pego o peso das anilhas divididos pela área e vejo a tensão cisaliante máxima. E a mesma coisa para o último ponto, tá? E eu tenho então 3 pontos. Se eu ajustar uma curva por esses 3 pontos, eu vou observar que eu tenho a minha envoltória de resistência. Tá? Então, esse aqui seria o real comportamento do solo. Mas a equação de Mohr-Coulomb é dada por uma reta. Então, eu vou interpolar esses pontos de forma a ter uma reta melhor ajustada possível por esses pontos. E essa reta em rosa, ela vai ter uma inclinação, que é o meu ângulo de atrito, e ela vai ter um intercepto coesivo, que eu chamo aqui de coesão C, e aí eu vou ter a minha equação da envoltória de ruptura proposta por Mohr-Coulomb, que é tensão cisaliante é igual ao valor de C mais tensão normal tangente de φ. É assim que eu obtenho os parâmetros de resistência pelo critério de Mohr-Coulomb. Certo? Bom, por fim, vamos elencar aqui as vantagens e desvantagens desse ensaio de desalamento direto. Tá? Ele é um ensaio muito simples e prático. Então, se vocês querem uma determinação rápida dos parâmetros de resistência do solo, ele é o ensaio. Tá? Um projeto ele é mais barato também. Para amostras em areia, ele é muito melhor, porque eu posso verter a areia dentro vamos dar uma voltadinha aqui rápido, ó. Dentro dessa caixa aqui eu posso simplesmente verter a areia. Então eu analiso qual é o índice de vazios que eu quero deixar essa amostra, calculo lá o volume, peso a areia, com peso e volume eu consigo, né, o γS eu consigo descobrir o índice de vazios e reproduzir esse índice de vazios dentro do ensaio. Então é assim que eu faço. Às vezes eu tenho uma amostra num campo, eu vou lá no campo e meço qual é o índice de vazios desse solo arenoso, tanto. Então eu coleto aquela areia com uma pá mesmo, levo para o laboratório e reproduzo esse índice de vazios na minha caixa de desalamento direto.
Que vocês vão ver agora no comportamento de areias, quem governa o comportamento de areia é o índice de vazios. Tá? Muito diferente das argilas, mas isso aí não vou dar spoiler para as próximas videoaulas. Bom, então para moldar areia é bastante fácil esse ensaio, e no triaxial, que é a próxima videoaula, é uma operação de guerra para moldar um corpo de prova em areia. Por falta da coesão, não consigo moldar um CP, é mais difícil. Tá? A rapidez do ensaio em relação a outros ensaios é muito vantajosa, principalmente em solos permeáveis. Eu simplesmente boto a amostra, se o material tem uma boa permeabilidade, eu rompo ele, em poucos minutos eu tenho o resultado. Tá? Ele possibilita fazer o ensaio tanto na condição seca, eu também posso inundar essa caixa aqui, ó. Eu posso inverter água dentro dela e deixar a amostra saturada, e isso me permite descobrir se eu estou tendo ou não a coesão aparente no solo, que é um problema, né? Às vezes a gente coleta uma amostra de solo, ela não está saturada, e ela pode ter lá, devido à sua sucção matricial dentro da amostra, uma componente de resistência que não é real. Né? E essa coesão aparente pode me enganar no meu projeto, porque eu vou estar contando com uma resistência que um solo, ao ser saturado, eu posso perder ela. Né? Então é importante, é interessante eu fazer ensaios na condição seca ou saturada, quando eu tenho essa suspeita aí da coesão aparente no material. O ensaio, né, quando ele me permite calcular tensões para grandes deformações, porque eu vou cisalhando a amostra, eu vou ter o pico, e eu posso continuar cisalhando dela. Ela tem um deslocamento maior, e eu posso reverter esse cisalhamento. Quando a amostra chega na capacidade limite do equipamento, eu posso mandar voltar e ficar indo e voltando, fazendo um cisalhamento de grandes deformações. E alguns solos é importante conhecer esse comportamento de grandes deformações, tá? Em alguns casos específicos, e o cisalhamento direto me permite isso, avaliando assim essa tensão residual para grandes deformações. E eu tenho aí os planos preferenciais de ruptura conhecidos durante o ensaio. Então essas seriam minhas vantagens do ensaio de cisalhamento direto. As desvantagens, né? O estado de tensões durante o ensaio de cisalhamento direto ele é muito complexo. Tá? Ao passo que é uma vantagem ao conhecer os planos preferenciais de ruptura, entender onde estão as tensões principais, os planos principais na amostra, é muito mais complexo do que no ensaio triaxial. Porque no triaxial vocês vão ver, eu vou ter um σ3 confinando, que é a minha tensão horizontal, e um σ1 que carrega a amostra para romper. Então eu conheço os planos principais e vai surgir um plano de ruptura. Aqui não, aqui eu estou impondo o plano de ruptura. Então eu não estou rompendo a amostra no seu plano mais fraco. Eu estou impondo para ela que rompa num plano horizontal. Então o que acontece? Como eu não deixo o plano de ruptura acontecer em consequência das tensões principais, como eu estou impondo o plano, as tensões principais tentam se ajustar a esse plano imposto. Então eu não sei onde estão as tensões principais durante o ensaio. Por quê? Porque aquele plano está acontecendo. Eu só consigo descobrir as tensões principais e onde elas vão estar atuando quando rompe o material. Porque quando rompe o material, eu sei, ó, o plano horizontal rompeu. E aí eu consigo procurar onde estão as tensões principais em função dessa tensão horizontal imposta. Tá? Então, lá com as ferramentas que vocês têm da videoaula anterior, de como correlacionar plano de ruptura, né, o θ, com as tensões principais, vocês conseguiriam aí descobrir onde estão as tensões principais em função desse plano horizontal imposto. Porque vocês conhecem o plano e conhecem o par de tensão que atua nesse plano de ruptura. Então, vocês conseguem daí, então, tirar onde são as tensões principais. Eu tenho também uma restrição de movimento nas bordas do corpo de prova. Tá? E isso me gera aí uma heterogeneidade das tensões de cisalhamento no plano horizontal. Tá? Eu também, comumente, não meço poropressão. Dificilmente eu não tenho controlado essas poropressões. Tá?
Então, como eu não tenho essa medida de poropressão, eu não posso trabalhar com argilas de comportamento de longo prazo, em termos de tensões totais, como a gente vê lá vai ver no comportamento de argilas, eu me restringo a um comportamento drenado, tá? Um comportamento em termos de tensão efetiva. Então, sempre que vocês ouvirem cisalhamento direto, lembrem que ele é um ensaio feito em termos de tensões efetivas. É um ensaio drenado. Por ele ser drenado, as tensões efetivas e as totais são iguais. Tá? E se eu tenho um material de baixa permeabilidade, um material argiloso, ele é um ensaio muito lento. Demora muito, eu tenho que botar uma velocidade muito pequena para que as poropressões não sejam mobilizadas durante o ensaio. Então, na areia é muito rápido, mas nas argilas a desvantagem é que demora muito para fazer o ensaio. Bom, nossa videoaula acaba por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer esse ensaio, né? Um ensaio de cisalhamento direto. Uma pena não termos a oportunidade de irmos ao laboratório, ver o equipamento, mas espero que tenham gostado da videoaula. Bons estudos e até uma próxima.